Em julho de 1995, o primeiro livro é vendido por uma pequena loja online. Os anos seguintes continuam com um crescimento modesto, mas a empresa acaba sobrevivendo à bolha de 2001. Finalmente, por volta de 2003, ela entra num ponto de equilíbrio. Falando assim, não daria nem para imaginar que a empresa, 15 anos depois, ia acabar entrando no exclusivo clube de $1 trilhão e seu fundador se tornando o homem mais rico do mundo. A Amazon e seu fundador Jeff Bezos não revolucionaram só o comércio eletrônico. No caminho, chacoalharam a indústria de computação na nuvem, onde hoje são líderes, se aventuraram em mídia e hoje, só de propaganda, faturam 10 bilhões por ano. Hoje a nossa conversa posa por lá, para falar com Gabriel Marques Carvalho, gerente sênior de produto. A gente vai falar de engenharia de software, os desafios de liderar um time e um produto na escala da Amazon, além de dicas para você que está construindo sua carreira nessa indústria. Se esse é o primeiro vídeo do canal que você encontrou, não deixe de conferir os anteriores, além de seguir para não deixar de perder as coisas que vêm por aí. Eu sou o Naco e essa é a Curva do Sorriso. Gabriel, que bom te ver, que bom falar com você. Eu queria já adiantar o obrigado por se disponibilizar por esse experimento aqui. Uma honra na verdade, a única razão que eu estou batendo papo com você porque é você. Porque, cara, eu e o Naco, a gente tenta, desde que ele se mudou para os Estados Unidos, a gente tenta se encontrar, a gente não consegue. Quando ele vem para Seattle, eu vou para São Francisco, e nunca rola. Então, isso aqui é a oportunidade de... Realmente esse papo está pendendo há anos já. Finalmente está acontecendo, mesmo que virtual. Como eu falei, o Gabriel é gerente de produto na Amazon, gerente sênior de produto na Amazon, onde ele está já há mais de 7 anos. Por lá já passou por várias áreas, mas sempre focado em conteúdo digital. A gente vai falar um pouco sobre isso. Antes da Amazon, ele já fazia um trabalho pioneiro em livros digitais, quando ele era CTO da DLD, distribuidora de livros digitais, a maior no Brasil. Desde o começo da sua carreira, ele sempre se aprofundou muito em novas tecnologias. Ele passou pela renomada TechGraph da PUC Rio de Janeiro, além de ter desenvolvido sites que ganharam muitos prêmios. E é claro, além de líder em tecnologia, eu não podia deixar de mencionar, o Gabriel é músico de alto calibre. A gente vai acabar entrando um pouco nessa história, mas, Gabriel, Strokes do Brasil, né? Antes de começar as perguntas, é aquela palhinha de sempre. Esse daqui é um papo entre amigos, não está ninguém aqui representando empresa. Eu trabalho no Facebook, mas não estou aqui representando o Facebook, e o Gabriel não está representando a Amazon. O papo é aqui para tentar instrumentar quem encontrar o conteúdo. Vamos lá, Gabriel, conta para mim um pouquinho como é que começa a sua história com tecnologia e, mais especificamente, engenharia de software. Eu quero saber um pouco disso. Cara, meu pai é matemático assim, programava desde que eu me lembro, assim, de criança. A gente fazia joguinho no Commodore 64. Boa parte acho que da minha juventude eu fugi um pouco da programação e até assim, eu decidi, não quero ter uma carreira de engenheiro, não quero fazer matemática. Fiz faculdade de Ciências Sociais e busquei um outro caminho. Mas acho que eu logo percebi que seria difícil fazer uma carreira dentro de Ciências Sociais. Foi ótimo em termos de acho que uma base assim, dos livros que eu li, como faculdade, assim, de expandir o conhecimento, expandir a cabeça, mas eu tive que achar uma maneira de pagar aluguel. E rapidamente eu voltei para uma coisa que eu percebi que eu tinha facilidade, que era uma coisa que eu gostava, assim, a coisa de resolver problemas, de resolver assim, a coisa do desafio foi o que eu acho que me chamou para programação. Então, foi na faculdade, para poder pagar o aluguel, fui conseguir um estágio no TechGraph. Foi lá que eu realmente aprendi, assim, acho que uma base de programação. E aí, cara, começou aquela onda de website, todo mundo queria um website, todo mundo queria, principalmente em Flash, eu acho que era a tecnologia na época. De novo, estou entregando a minha idade aqui. Acho que todo mundo da nossa geração esbarrou com Flash. Aliás, o único momento em que eu e o Gabriel a gente colaborou profissionalmente foi num site de Flash. Eu fiz o front-end, era de uma galeria de arte,
eu estava fazendo toda a interface e o Gabriel programou o back-end. Eu não sei se você vai lembrar disso. É interessante que você falou desse começo na comunicação, mas na verdade a sua relação com comunicação não para por aí, né? Eis que surge o Moptop, que na época foi apontado como os Strokes do Brasil. Enquanto você se produz, eu vejo que não vê. Crescer para quê? Ser esquecido. Na época eu me converti para fã instantaneamente. Eu me lembro que eu fiquei ouvindo o disco on repeat ali. E você era o compositor, guitarrista, vocalista, mas era o programador também do site. Eu me lembro do site do Moptop, que chegou a ganhar vários prêmios, era super inovador, tinha um lance de usar os amplificadores e você podia experimentar com os sons, o usuário podia navegar com as faixas sonoras do site, né? Você acabou fazendo vários sites para banda. O nosso nicho passou a ser fazer site de banda. Foi isso. E aí, assim, comecei a focar muito em música, coloquei a programação de lado. Quando teve um momento que eu decidi que, cara, queria fazer outra coisa. E aí fui fazer um mestrado na COP, não em engenharia de software, mas dentro da escola de engenharia da COP. E aí voltei. Dali acabei parando na DLD, programando, mas mais como um gerente de tecnologia, era meio que um híbrido das duas coisas. Era uma startup muito pequena a DLD. Mas com esse mestrado e o trabalho na DLD, você vai se aprofundando cada vez mais na engenharia, né? E isso, logicamente, me faz pensar a função do engenheiro, como é tão central nessa nossa indústria. Eu não sei se muita gente sabe, mas basicamente tudo se planeja ao redor do engenheiro. Por exemplo, sabe-se que numa empresa madura como o Facebook ou a Amazon, metade de um time é engenheiro. Então, se você está planejando um time de 20 pessoas, pelo menos uns 10 vão ser engenheiros. Em empresas nascentes, às vezes esse número é até maior. Por que você acha que o engenheiro tem esse peso? A indústria, né, que cresceu de uma forma extremamente rápida e o engenheiro está no centro ali de construir essas soluções que com a internet alcançam milhões e milhões de pessoas. Cara, é muito poderoso, assim, você conseguir com algumas linhas de código colocar umas instruções e as abstrações em cima disso, e mais abstrações em cima disso, e o acúmulo dessas abstrações, quando você pensa de uma forma exponencial com open source, com essas empresas gigantes, com centenas e centenas de engenheiros trabalhando em cima, com muito dinheiro por trás, cara, você constrói, faz mágica, né? Então, E qual é o melhor caminho para alguém querendo fazer dessa função a sua carreira? assim, quem tá bem no começo, cara, faz uma faculdade de engenharia, não tem muito segredo, não. Acho que para quem está tentando um pivot para essa carreira, ou, sei lá, tem alguma base, mas está querendo realmente se profissionalizar. Você até perguntou para mim, você até fica falando, perguntou também sobre minha carreira e o meu passado com engenharia. Eu acho até, assim, no meu caso, eu não tenho uma faculdade de engenharia, software. Eu aprendi fazendo. E eu tenho um teto, assim, é uma das razões que eu não continuei dentro da Amazon mesmo como engenheiro de software. Assim, você ter uma base de universidade, eu acho que é importante, assim, de faculdade de universidade, porque acho que ali você ganha uns conceitos de matemática e de algoritmos, de arquitetura, coisa que eu não tenho. Então, não quer dizer que você não possa ter uma carreira, não quer dizer que você não possa virar um programador acho que a minha dica aqui cara, tem uma base de estudo ali que é importante. Realmente, como você falou, acho que na minha experiência também, os grandes engenheiros com quem eu já trabalhei vêm desse background de ciência da computação, até matemática. Eu trabalho com
um pessoal que fez PhD em matemática. E como você falou, o que me impressiona muito é esse poder de abstração. Para mim, é basicamente a criatividade que o engenheiro traz para essa conversa. Tá, então vamos lá. Mesmo com esse caminho não tão ortodoxo, você continua se aprofundando na engenharia. Na DLD, você assume a posição de CTO, que é o cargo máximo dentro dessa função mais técnica, mas logicamente já numa posição de liderança. E aí o seu próximo passo surpreende. Vem a Amazon. Como é que foi isso? A minha transição foi, eu estava na DLD, como assim, startup, cara, o produto era muito menor, a gente está falando a DLD tinha milhares de livros, né? Era um sistema, era um software bem menor, um negócio bem menor. Então, acho que o meu teto ali eu conseguia desenvolver o sistema necessário para aquele business. Surge a oportunidade para a Amazon. A Amazon era um dos clientes da DLD. Me chamaram para ser gerente de contas técnicas, Technical Account Manager, na Amazon para o Brasil, ajudar a lançar o Kindle no Brasil e ajudar a lançar a loja de físico no Brasil. Na época, eu gosto de programar, eu quero continuar programando. Eu ainda não tinha muito essa noção de que tinha esse teto. Falei, cara, é a Amazon, acho que vou aprender bastante, qualquer coisa eu volto para a programação depois. Aceitei. Então, foi um passo lateral no sentido das funções que eu desempenhava, mas para esse mundo eu era um dos poucos especialistas em livros digitais no Brasil naquela época, assim, por conta da DLD, não tinha muitos, né? Era uma coisa muito nova no Brasil. Então, me deu essa porta de entrada para a Amazon. Quando eu entrei, aí começou, na verdade, que eu diria, a minha escola foi a Amazon, meu MBA foi a Amazon, foi aí que eu assim, me dei conta não sabia nada de produto, não sabia nada, sabia fazer website. Né? E que escola incrível, né? A Amazon, que acho que foi 2018, chegou a variação de US$ 1 trilhão. Hoje em dia já não é mais a loja online que era. É um conglomerado se aventurando por todo tipo de indústria. Além de dominar no e-commerce, ela se aventura no hardware com toda a família Echo e Alexa, que são devices super lindos e design de primeira. Ela virou um gigante de propaganda. Acho que só de venda de mídia, hoje em dia ela já está faturando, pelo que eu li, já lá pela casa dos 10 bilhões. E eu acho que talvez o feito mais impressionante foi a revolução na computação da nuvem, né? A AWS, que é a Amazon Web Services, hoje em dia é líder de mercado, basicamente criou essa ideia de que empresas podem escalonar usando esse poder da nuvem. Vindo assim de uma startup, conta um pouco como é que foi esse choque. A escala é absurda, assim, tanto do ponto de vista de sistemas, de engenharia, de serviços falando assim, a gente está falando de centenas de milhares de serviços falando um com o outro. Essa escala no ponto de vista da arquitetura da engenharia, mas também tem a escala no ponto de vista da empresa, dos times, né? São centenas e centenas de times que operam comunidades autônomas você não tem... Você tem alguns pontos centrais assim de liderança, mas é muito mais uns mini times fazendo... Tá, mas esse desafio de escala, você acha que vem depois? Ou, por exemplo, se eu sou um gerente de produto de uma startup, eu tenho que começar a pensar em escala na primeira semana de trabalho? Depende, né? Eu sei que é uma resposta um pouco evasiva, eu entendo que normalmente o produto tem 3 fases. Tem uma fase de ideation, né? A fase de você pensar no que você quer fazer, né? E essa fase, acho pelo menos para o tipo de gerente de produto que é
tipo, mais visionário, mais criativo, é a fase mais legal, né? Cara, tô com essa ideia, quero fazer isso aqui. E isso pode ser para um feature, pode ser para um produto maior, pode ser para um business. Tem uma fase de lançar, né? Testar, lançar, experimentar. Você vê what sticks, né? O que funciona. E aí eu acho que tem uma fase de scaling, né? Uma fase em que você tem que realmente escalar, você tem que pagar as contas, você tem que realmente ter um path para profitability, enfim, né? Eu acho importante você ter sempre a noção de escala em todas essas fases e você saber identificar o que são decisões que não são reversíveis, né? Então, tem decisões na sua arquitetura ou decisões até na sua estratégia de precificação, na sua estratégia, o que for, que são decisões irreversíveis, né? É muito difícil você, por exemplo, aumentar o preço do seu produto, né? É uma coisa complicada. Então, é muito difícil se você escolher a tecnologia errada para montar o seu negócio, a linguagem errada, é difícil você ir lá e depois ter que reescrever aquilo tudo. Então, o importante é você saber identificar quais são essas decisões que são realmente, cara, isso aqui para depois mudar vai ser muito, muito ou vai ser muito caro ou realmente não é reversível. São coisas que não dá para você fazer. Cara, o interessante desse conceito de decisões irreversíveis para mim ou que no mínimo criam barreiras de custos proibitivas, é que ele não se aplica só à dimensão de estratégica ou de dimensão de técnica, mas é basicamente todas as funções, né? Por exemplo, eu sou um designer pensando numa modalidade nova de interatividade e eu vejo que ali no meu experimento com 10, 100, que seja 1.000 pessoas, o lance está funcionando, mas não é bem assim, né? Às vezes eu estou plantando ali uma coisa que não vai funcionar em escala e, na verdade, vai me custar voltar atrás. Em relação às fases de produto que você mencionou, existe um gerente de produto ideal para cada uma? Cara, é importante você ter todas as dimensões. Assim. Cara, o gerente de produto é um mini CEO. Ele não tem o luxo de ser bom em apenas uma coisa, né? Eu sou bom em ter ideias, mas eu não sei executar. Eu sou bom em trabalhar com time de engenharia, mas eu não sou muito bom em trabalhar com time de marketing, de business. Você não tem essa escolha. Você tem que wear todos os hats e, no final das contas, você é responsável. O gerente de produto ele é responsável pelo produto. O time todo pode até ter umas funções mais específicas, mas o gerente de produto é o cara mais coringa nesse sentido, né? E não é à toa assim que não tem escola de gerente de produto, não tem ninguém vem da grande faculdade de gerenciamento de produtos. As pessoas vêm de MBA, as pessoas vêm de engenharia, vêm de design, vêm de N, mas tem essa vontade de ser o ultimate decision maker, né, de alguma coisa e de ser responsável pela estratégia, pela direção, por todas essas fases, né, digamos assim. Olha lá, você primeiro falou que na engenharia a formação formal é uma vantagem, né? E agora a gente descobre que no produto o mundo vira meio de ponta cabeça. Agora eu estou numa encruzilhada e eu quero talvez ser gerente de produto, não sei. Quais são as decisões que eu tenho que fazer então? Quais são os passos? Qual é a receita para isso? Não tem blueprint. Eu acho que diversificar suas experiências, eu acho que é uma coisa importante. Eu vejo muito assim, humanas me ajuda como gerente de produto. São pequenas coisas, mas cara, um pouco de psicologia aqui, um pouco de sociologia aqui. Tem momentos que eu acho que eu tenho uma sensibilidade para certas coisas que vem lá das humanas. Minha experiência com o Maptop, no fundo, o Maptop era um produto, né? Então, ali tem coisas que eu trago dali, website,
E aí, assim, as diferentes funções que eu tive na Amazon, eu tô 7 anos, mas, cara, todo ano eu mudei para alguma outra. Meu escopo mudou todos os anos, praticamente. Eu acho que isso me dá uma. Se abstraindo um pouco, eu acho que o gerente de produto tem que. Ele tem que se colocar no fogo. Assim, vai para o fogo. Onde é que é o fogo? Onde é que é uma situação que você tem medo? Eu acho que você passando. Eu acho que o conselho serve para provavelmente qualquer carreira, provavelmente cargo de liderança, mas eu acho que tem uma coisa específica para produto é, é, errar muito, falhar muito, tentar muito, e isso faz com que você vire um bom product manager. Pois é, eu acho que o lance de ter produto no título é o que acaba embaralhando a cabeça de muita gente. Para mim, o gerente de produto, muito mais talvez do que um líder na execução, ele tem uma função fundamental em criar uma coesão do grupo, em criar cultura, de certa maneira, uma proteção. Como é que funciona isso na escala da Amazon? É muito específico, assim. Acho que outra coisa também que é importante as pessoas entenderem é o que você falou, que cada empresa tem uma cultura de se fazer as coisas. Tem muitas finalidades, acho que tem muitas coisas que eu acho que é a mesma coisa, mas talvez no Facebook falam tem uma outra linguagem para se falar daquilo, mas você saber navegar a Amazon é uma arte em si. E é específico da Amazon. Assim, você tem uma maneira. E produto, você acaba liderando muito disso. Né? Cara, isso é uma coisa que eu acho que ser brasileiro ajuda. Você tem que criar relacionamentos humanos, né? Você tem que entender quem é a pessoa do seu lado, que está do outro lado, qual o objetivo daquela pessoa, qual o goal daquela pessoa, qual o goal daquele time, quais são os incentivos daquele time para fazer o que eles estão fazendo. Eu sinto que eu realmente gosto de conversar com outras pessoas, eu gosto de sentar com outro cara e tentar entender o que ele está fazendo. Você tem que entender quem é aquela pessoa do outro lado, quais são os objetivos daquela pessoa. Né? Isso só consegue realmente sentando, batendo papo, tentando entender, escutando, e não sendo de uma. Eu vejo muito líderes na Amazon que acham que cara, eu preciso disso, preciso disso por isso, e o outro cara fala assim, mas beleza, você quem manda aqui nessa página que sou eu, né? Enfim, acho que o meu ponto é que é não ser tão transacional nas relações, mas um pouco da coisa do brasileiro que é criar relações mesmo com as pessoas a partir daí construir shared goals, shared objectives Relações menos transacionais. Eu acho que isso daí a gente pode até extrapolar do campo profissional. Eu com certeza quero menos relações transacionais na minha vida. Voltando agora um pouco para a indústria em si, você desde o começo na Amazon, mesmo antes da Amazon, focou sempre em em conteúdo digital, né? Começou no livro, foi para o Kindle na Amazon, hoje em dia está na música. O que você acha, o que você está vendo mais interessante nessa indústria? Cara, as mesmas coisas de sempre. Kindle, assim, o crescimento do streaming, cara, como fã de música, você ter todas as músicas do mundo, não só o lance do dedo, poder falar, play, não sei o quê, cara, isso é fantástico. Não quero fazer propaganda aqui da Alexa, não, mas nem da Amazon Music, mas cara, é mágico isso, você poder estar na mesa de jantar com sua família e estar falando, e aí pinta, cara, não sei o quê, David Bowie, as crianças falam, mas quem é David Bowie? Alexa, play, sabe? E aí toca David Bowie, você escuta um álbum, você fica, cara, Alexa me empolga, não Alexa, né? Voz como um novo meio, assim, uma nova plataforma, um meio de interagir, me empolga muito.
Acho que o crescimento do podcast é uma coisa que eu acho me empolga muito, porque é um meio digital onde os content creators são os reis, digamos assim, né? Eu acho que em outras indústrias, livros, filmes, músicas, as chaves do castelo estão com... certamente tem uma democratização, mas as chaves do castelo ainda está com alguns poucos players, né? E podcast não, assim, quem ganha dinheiro com podcast são os criadores, assim. Já que você falou de podcast, eu vou acabar me aprofundando no que é atualmente talvez a minha mídia favorita. Eu sou obcecado. Eu queria saber de você duas coisas. O que você acha no formato dessa mídia que está gerando essa transformação, esse movimento? E que tipo de podcast você escuta? Eu escuto muito podcast de entrevista ou bate-papo, assim. Acho que no mundo onde falta nuance e assim, as pessoas estão com as suas ideias, as ideias cada vez mais fechadas enfim, acho que o podcast é um meio onde dá para quebrar um pouco isso, ter papo mesmo mais longos e mais nuanceados e tá mudando muito rápido. Acho que o podcast daqui a 2, 3 anos vai ser uma coisa muito diferente do que a gente está vendo hoje. Eu concordo com você com essa nuance, né? Que você tem um long tail de conteúdo e como você não está preso a nenhum tempo, você se permite conversas muito mais profundas. Eu acho também que a gente ainda vai ver muita coisa nessa indústria mudar. Eu acho que o formato vai mudar, vai ganhar mais interatividade. Eu acho que a distribuição vai mudar e com certeza a monetização vai mudar, né? Enfim, eu acho que vai ter muita coisa pela frente ainda. Se você trabalha com podcast, eu dou maior força, eu acho o máximo. E música? A gente consegue esperar mais um disco do Mop Top já, agora que de repente lançado pela Amazon Music? Cara, se você me perguntasse antes do Covid, eu diria, cara, tem jeito, tem. Não, claro que não, cara, já foi aquela época. Pós-Covid eu não sei, cara. Me deu uma saudade ultimamente no Top, principalmente dos meus parceiros de banda tenho escutado o Top, coisa que eu não sou muito de fazer. A gente pode, Gabriel, a gente pode ficar falando aqui de música também para sempre, né? Você e eu, logicamente, eu não chego aos seus pés, mas também tenho meu coração na música. Eu queria finalizar com aquela pergunta clássica. Você, se pudesse dar um conselho para o Gabriel de 20 anos atrás, qual seria esse conselho? Relaxa, amigo, né? Eu acho que eu sempre fui muito curioso. Eu sempre tive, eu acho que um bom norte assim nas minhas decisões profissionais, que foi buscar coisa que eu achava seria legal, seria difícil, seria interessante. Assim, eu nunca, se você vê minha trajetória, eu não tinha desenhado um plano de carreira com 18 anos, é isso que eu falei, depois eu vou estar aqui. E até hoje eu não tenho, na verdade. Quando me faz essa pergunta, quer dizer, hoje em dia eu sou bem sincero, eu falo, cara, eu não sei. Hoje eu estou fazendo isso aqui, amanhã eu vou buscar uma coisa que eu acho difícil. Ou desafiador me interessa. E sempre foi isso. Eu nunca busquei crescimento dentro nem mesmo da Amazon, assim. Sempre busquei qual o próximo projeto que vai ser um pouquinho desconfortável, mas, cara, que eu vou conseguir, que eu sei que eu consigo, não vou afundar, né? Então, isso eu acho que eu sempre fiz naturalmente. Mas eu acho que eu fiz isso sempre com uma certa dose de neurose, uma certa dose de ansiedade, uma certa dose de self-doubt. Eu acho que passar do tempo, que vem com a idade, é um pouco que isso é besteira, não ajuda em nada, e mais que isso, que é uma coisa que dá para você controlar. Assim, essa voz, o teu inner critic vai estar sempre lá, ele vai estar sempre falando, mas tem maneiras de você não dar tanta bola para o inner critic. Então,
Eu queria também saber, então, o reverso. O que você sente falta do Gabriel de 20 anos atrás? Eu olho para trás pelo Maptop e vejo como aquilo ali foi uma coisa especial e que eu tive era uma sorte imensa, assim. E não digo pela questão do necessariamente ter uma banda ou música, mas assim, tem... Você já ouviu falar num termo chamado Ikigai? Que diz sua realização... Eu acho que é muito mais em termos profissional, mas talvez sirva para realização como um todo. Ela vem quando você tem um encontro do que você faz, é a sua paixão, você é bom naquilo, você consegue sobreviver, então você consegue ganhar dinheiro e o mundo precisa daquilo, né? O mundo... E quando você tem um encontro dessas quatro coisas, quando você está no meio, você se sente realizado. Acho que é até uma receita de felicidade. Eu acho que como Aptop, eu tinha os quatro ali, eu era apaixonado por música, eu acho que eu era um bom compositor, não sei nem ouvir, mas compositor, acho que era um bom compositor. Conseguia pagar minhas contas com aquilo ali. Não sei se o mundo precisava de uma Aptop, não, mas acho que eu consigo... Acho que o mundo precisa de arte, digamos assim. Então eu olho para trás, assim, eu reflito e falo, cara, aquilo ali era especial. Não que eu não goste da minha carreira hoje em dia, mas certamente não tem esses quatro elementos tão fortes assim como tinha, eu acho que naquela época. Bem, se a gente está ouvindo aqui de um gerente sênior de produto na Amazon, com background em engenharia, falando que o mundo precisa de mais artes, eu que não vou discordar. Gabriel, mais uma vez, muito obrigado por pintar por aqui. Realmente era muito papo para botar em dia. E eu espero que quando essa loucura acabar, a gente se veja de carne e osso. E eu até, de repente, levar um som. Vou pintar aí em Seattle. Eu tenho certeza que você deve ter mais de uma guitarra aí. A gente consegue fazer alguma coisa. Enfim, um prazer passar essa horinha contigo, cara. O rock acabou.